relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita e um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. O Espírito Santo dá para nós o discernimento do certo e do errado. O verdadeiro eleito cristão, ele dá o discernimento do certo e do errado. Agora você diz, bem, eu sou tão bom quanto você, mas irmãos, você vai ser julgado pelas obras que você fez, suas obras. Elas provam quem você é. Um homem me disse algum tempo atrás, se eu for julgado pela minha fé, eu estou salvo. Se eu for julgado pelas minhas obras, eu estou perdido. Eu disse, suas obras provam a sua fé, está vendo? Isso é certo. Se você ama o Senhor, você vai bem com tudo o que Deus diz e você vai ficar exatamente com isto. A mente carnal vai dizer a palavra de Deus, aquele ministro bem treinado, intelectual, vai te dizer, agora vejam, filhos, isso é fanatismo. Não creio nisto, não há nada nisto, não acredite nisto. Isto é realmente erva de gato. Agora, eu estou lhes dizendo que isso vai fazê-los dormir. Mas o verdadeiro servo de Deus vai arrancar essa casca para fora de você. Sim, Senhor. Ele vai sacudi-lo com a palavra de Deus e ele vai te dizer o que é certo e o que é errado. E se ele não o fizer, eu não daria um centavo pela pregação dele. Às vezes você vai ter que chegar a um ponto de você dizer, eu não dou um centavo por essa pregação. Isso é exatamente certo. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão compreendendo, igreja? Qual é a questão aqui? Qualquer homem que tenha medo de perder seu ticket de refeição ou alguma outra coisa que não vai deixá-lo se posicionar e dizer a verdade da palavra, o que ele precisa é entrar numa reunião pentecostal uma hora e ter um verdadeiro enchimento pentecostal. Isso vai cuidar dele. Isso parece com alguns daqueles homens que tiveram de abandonar tudo que eles tinham para andar com o Senhor. Mas o que foi isso? Eles foram ordenados por Deus. Eles não se importavam com o que tinha que deixar, metodista, batista, presbiteriano, em todo lugar. Como disse David Dupress, pôde te falar destas coisas melhor do que eu, ele disse, David.
está mais familiarizado com isso, mas ele vai te dizer em suas mensagens que isso é uma coisa tremenda. O irmão Duples é bem conhecido em todo lugar entre os grupos intelectuais. E Deus, nesses últimos dias, está chamando essas pessoas para fora, metodista, batista, presbiteriano. Deixe-me dizer, amigos pentecostais, é melhor que vocês se preparem, pois mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus vai se mover. Ele vai ter uma igreja sem mancha e sem ruga. Ele vai ter algo onde ele possa pôr suas mãos e dizer: eles são meus. Esta é minha igreja. Este é meu povo. Ele vai ter. Como disse, vocês viram meu povo, como ele disse lá para Satanás, né? A respeito de Jó. Não há ninguém como eles na terra. Eles são perfeitos. Certamente, eles vivem por mim. Eles não se importam com as coisas do mundo. Eles resolveram isso há um bom tempo atrás. Eu posso dizer a este aqui, vá, e ele irá. E a este, venha, e ele virá. Você sabe, você não pode ter isto. Você não pode entender isto enquanto não lhe for revelado. Você continua vendo estas coisas acontecerem nesses dias, mas há algo dentro de nós. A coisa toda está edificada sobre revelações espirituais. Você tem que ouvir, aí vem a mensagem. Então, reconhecer e depois o quê? Agir. E depois, agir. É revelado a alguns e aos outros não. Um homem pode ler: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mente carnal diz: bem, de certa forma ele é. A mente espiritual vai dizer: de todas as formas ele é. Jesus deu uma comissão: vão a todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, e sinais seguirão aqueles que creem. A mente carnal diz: isto foi para os apóstolos. A mente espiritual dirá: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A todo mundo, e eu sou parte disto. Sim. A mente espiritual é como eu estava lendo hoje. Jesus nunca disse se tu sente alguma coisa. Ele disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. A obediência está baseada nisto. Às vezes você não entende aquilo no começo, mas você crê. Tá, mas este crer é como? Como vem isto? Pela fé. E como isto? Pelo ouvir. Veja em que tempo, irmãos, nós estamos vivendo hoje. Seu povo são pessoas peculiares, pessoas espirituais, pessoas separadas. Sua igreja, a própria palavra igreja significa os chamados para fora. Deus chamou sua igreja para fora. Significa os chamados para fora do mundo, para não ficarem mais com o mundo. Separa-te das coisas do mundo. Como isto? Separe-se. A Bíblia diz: se você ama o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. Não importa quão bom membro de igreja seja, isso não tem nada a ver. Ainda que o homem deva pertencer à igreja. As mulheres devem pertencer à igreja. Crianças, todos nós devemos pertencer à igreja. Aí diz: você não deve pertencer à igreja. É uma estalagem, vocês estão entendendo? Mas primeiro, nós temos que estar na igreja do primogênito, ser nascido na igreja de Deus. Agora, nós descobrimos que essas revelações vêm e um homem as ouve. Ele reconhece que é Deus. Então, ele age de acordo com elas. A mente carnal as ouve e diz tolice e se afasta. Agora, eu vou parar aqui. Como tem sido a sua reação, a minha reação, concernente a essas coisas?
Medita nisso. Vamos se colocar em pé para tomarmos a ceia. Vamos colocar em pé. Vamos orar a esse respeito nesta hora. Quantos gostariam de levantar a sua mão e falar: Senhor, nesta noite, eu tenho ouvido a tua palavra. E temos que prevalecer. E eu creio que esta mensagem está falando no coração do eleito, do Jacó, que está lutando, que está batalhando, que ama a primogenitura. Quantos de mãos levantadas, agradeça ao Senhor nesta noite. Pai bendito, estamos lutando e prevalecendo nesta noite, Senhor. Cada mão levantada, cada irmão, cada irmã, a mente intelectual, ela razoa. A mente intelectual, ela duvida. A mente intelectual fica ouvindo a mensagem, a palavra, e fica colocando obstáculo, mas a espiritual, ela está prevalecendo, lutando, queimando as pontes, separando, não se acomodando e prevalecendo com um anjo, como nós temos ouvido, Pai. Está conectado ao ministério pastoral nesses dias. Ainda que tenha pastores que espalharam os rebanhos, mas o Senhor tem dado pastores que amam os rebanhos, como nós vimos aqui. Que às vezes doentes, lutando, mas com uma carga em seus corações, para pregar e alimentar o rebanho com a pura palavra de Deus, Pai. E aqui nesta noite, aqui está este rebanho, aqui está esta estalagem, Senhor, aqui estão estas ovelhas, Pai. Às vezes elas não estão ouvindo o que lhe agrada aos ouvidos, mas estão recebendo um alimento que vai dentro de suas almas, o azeite, o vinho, um alimento que vai inocular desses espíritos que estão rodeando em todo o mundo e trazendo, Pai, uma destruição. Mas graças ao Senhor nesta noite, porque o Senhor está dando para nós esta primogenitura, que é um crescimento em nossas almas, Pai. Eu agradeço nesta noite, Pai. Ainda que esta irmã e este irmão possam estar em lutas, em fraquezas, em dificuldades, mas ela ama a primogenitura, está disposta a consertar os seus erros, disposto a consertar as suas falhas, disposto a vir para o altar e dizer: Pai, perdoa-me, Senhor. Mas não quero se afastar desta palavra, não quero me afastar, eu não quero deixar o Senhor, eu quero separar das coisas do mundo. E quantos nesta noite querem, antes de tomar a Santa Ceia, fazer algo dentro da sua alma, da sua vida nesta noite? Tira, Senhor, esta comorbidade, tira este acomodamento. O Senhor é um Deus sobrenatural, está aqui nesta noite falando conosco. A água, o mar, as ondas, como o poeta disse. Eu posso ver Deus no universo, eu posso ver Deus na natureza, eu posso ver Deus na sua palavra, eu posso ver Deus em seu povo. E nós temos algo no céu esperando por nós também, Senhor. Por isso estamos aqui batalhando. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nesta noite, Senhor, que os verdadeiros, aqueles que estão ouvindo esta pequena palavra nesta noite, eu creio que este alimento, Senhor, será de grande ajuda para essas ovelhas, Pai. Ainda que elas possam pensar: mas que alimento é este? Mas vai fortalecer a alma deles, vão ajudar eles a serem inoculados desses demônios e espíritos que vêm, Pai, religiosamente, com coisas intelectuais, separando, dividindo, melhor dizendo, misturando, Senhor. Mas nesta noite, Pai, nós estamos aqui reunidos, e quantos estão nesta hora realmente renovando as suas forças espirituais como a águia, Senhor. Obrigado, Pai. Você é grato ao Senhor nesta noite. Então levante as suas mãos e
Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. 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 Amém e amém. Então, nossos irmãos que nos acompanharam até agora, que Deus abençoe a cada um. Que você possa terminar este culto aí no seu lar, na sua casa, meditando naquilo que foi falado. Tem mensagens que vêm para nós e nós devemos estar atentos. Devemos estar atentos. O Evangelho, como eu digo, igreja, o diabo às vezes vem e deixar nós muito intelectual. Como eu disse, olha o poder que está na mão da igreja. Nós ouvimos esse dia sobre a oração íntima. Você viu este irmão? O médico disse que o seu filho não pode nem levantar a cabeça. Quando ele viu que o profeta estaria pregando, o que ele fez? Ele pegou o seu filho e foi para lá, para a igreja. Ou foi para o médico, ou foi... Mas da onde isso vem? Isso não pode vir, irmãos meus, de uma maneira intelectual. Porque se vir, o tiro vai sair pela culatra. Se você fizer isso de uma maneira intelectual, você vai dizer, eu fiz e meu filho morreu. Por que morreu? Porque você fez de uma maneira intelectual. Mas se você fizer isso debaixo da mesma unção, pode ter certeza, como 2 mais 2 é 4, você vai ter o mesmo resultado na sua vida. É isso que nós estamos vendo, é sair do intelectual e entrar no espiritual, e temos esses testemunhos na nossa vida. Algo vai, sabe, irmãos, tocar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O espiritual está dizendo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tenha medo. Não tenha medo, confie, creia, porque Ele está em sua palavra, Ele respalda a sua palavra, mas você vai caminhar com um carnal às vezes aí, não é bem assim, não é bem assim que o pastor disse, você vai caminhar com um carnal aí, um carnal vai dizer, o pastor falou isso, mas é assim, 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 quem que está fazendo isso? E aí vai chegar um tempo que vai ter uma separação. Às vezes, irmãos, não é nem uma separação física de sair até da igreja, mas às vezes as pessoas estão na igreja, mas o intelecto dele separa ele. Você conversa com ele, sai e começa a ver, como nós ouvimos aqui. Nós não somos juízes. Eu não estou dizendo que esse é aquele, nós não somos juízes. Não pense assim. Se alguém fala assim, o pastor está me chamando disso, nós ouvimos aqui, o que identifica que é uma, como é que chama? Que é um sapo que veio na rede? O tempo, não é? Lembra? É bem fácil. O que identifica que é uma serpente que está voltando? É o tempo. É o tempo. É o fruto, é o tempo. Por isso que Paulo usou até aquela expressão, saíram de nós porque não eram de nós. Essa expressão é um tanto, é só sair lá da igreja que começa a jogar. Não. Porque eu creio, sinceramente, tem aqueles que podem sair e podem voltar novamente. Vocês estão entendendo? O filho pródigo não voltou? Voltou ou não voltou? Então pode ter um jovem, uma jovem, uma família que pode voltar. Se ele é um eleito, ele vai voltar. Vocês estão entendendo? Ele vai voltar. Por isso que nós não estamos fazendo julgamento. Nós somos adultos e podemos ouvir estas coisas. Não podemos, irmão? Podemos ouvir. Pode voltar? Sim, pode voltar. Se ele não passou a linha divisória entre a misericórdia e o juízo. Não podemos crer que ainda ele pode voltar, os desviados podem voltar. Vocês estão entendendo? Você crê assim nesta noite? Deus abençoe então nossos irmãos. Relembrando as verdades ouvidas.